Isaías, capítulo de número 3, verso de número 15. Pensa numa luta que tem sido as minhas quintas-feiras, gente. Eu trabalho de segunda a quarta para não precisar ficar correndo na quinta para eu poder me trancar. Aí você estuda, porque uns assuntos que é difícil você ter conteúdo de estudo. Não tem muita coisa por aí, é difícil. E aí quando você acha, aí eu preencho lá 5, 6 folhas de um caderno. E para você resumir isso aí para falar em 40, 45 minutos na igreja. Pensa numa luta. Ora por mim, na sua quinta-feira, fala: Deus, abençoe o pastor lá, para ele se organizar com as informações para poder passar a noite. Amém? Não tem muito. Se você procurar, você vai ver. Não tem muitas informações sobre essas portas. Nós vamos ler o verso 15. Eu vou ler e depois eu venho pontuando. Diz assim a palavra do Senhor: o portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Colosé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei. Guarde isso, jardim do rei. Se você tiver com caneta e você tiver o costume de rabiscar a Bíblia, circule jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. E se você puder também, marque cidade de Davi. Por quê? Porque nós vamos usar algumas referências cruzadas na Bíblia, e nós vamos ver fontes na frente à cidade de Davi, e aí a gente vai saber qual que é essa fonte. Amém? Fonte perto do jardim do rei, que está frente ao jardim do rei, e a gente vai entender qual que é essa fonte. Quem veio quinta-feira passada? Dá um sinal com sua mão. A partir daqui eu pergunto, mas você não responde mais. Responde para você mesmo. O que você jogou fora de quinta-feira passada para hoje? Quem veio quinta passada? O que você deixou para trás, abandonou, falou, já era. Cumpriu um propósito na minha vida até um determinado momento. Daqui para frente não cumpre mais. E se lá na frente for voltar a cumprir, eu adquiro novamente. Não responde mais, responde para você. Mas precisa ter essa resposta. Pastor, eu ainda não abandonei nada de quinta-feira passada para agora. Então a palavra foi em vão. Esse é um exemplo, eu estava hoje meditando, eu estava pensando, é um exemplo muito clássico de, será que a palavra tem surtido efeito em nossa vida? É só a gente avaliar. De quinta-feira passada para agora, eu não abri mão de nada. Será que está tudo tão perfeito assim na minha vida? Tanto em coisas físicas, quanto espirituais, quanto relacionamentos, tudo. Porque quinta passada nós falamos da porta do monturo. Eu lembro que eu ainda comecei a palavra falando assim, eu queria que Deus me desse um mês para pregar essa palavra, para eu pelo menos mudar mais dentro de um mês, para depois pregar com mais propriedade, com mais autoridade. Porque o que se espera é que o pregador viva o que ele prega. Então eu falei, Deus, me dá um tempo, espera eu pregar mais para frente, deixa eu melhorar até lá, e aí eu prego. Mas estava na sequência, não senti essa autorização de Deus. Mas venho, de quinta-feira passada para cá, você passar na frente de casa, você vai ver, rádio velho que estava lá, empoeirado, mas era bonito, mas nem para enfeite eu não usava, só era bonito e estava guardado. Mas funciona, mas já tem outros, não é porque funciona que eu não vou jogar fora, se já faz anos que eu não ligo ele mesmo, ele funcionando. Ventilador velho que já não funciona, mas não faz aquele vento. Por quê? Porque depois que inventaram o turbo, eu não tenho ar-condicionado. Mas depois que inventaram aquele ventilador com um monte de pá que faz aquele vento, e a gente já tem praticamente um para cada cômodo de casa. Então quando eu preciso de um ventilador num cômodo, e não tem, não é ele que eu vou pegar, é outro. Vai embora. Deus está te lembrando, dá tempo ainda de fazer. Coisas que doeu em mim, eu ainda não mandei embora, mas não por doer, é porque tem o momento certo no sentido de, você vai entender, não estou enrolando não.
Porque eu comecei a falar, parece que eu estou enrolando, né? Mas coisa que mexeu comigo, mas eu olhei e falei, e eu lembrava das minhas palavras aqui. Deus nos usando, serviu para cumprir um propósito, até um tempo, dali para frente, não serve mais. Mas por que eu não mandei embora? Porque eu estou achando a pessoa certa e não estou parado, já estou atrás. É o quê? Minha guitarra, meu contrabaixo, minha pedaleira. Como assim, pastor? Os irmãos mais novos de casa não sabem. Eu fui um tentativo de músico já. Eu já tentei tocar. Já toquei no louvor da igreja. E como quem é mais próximo sabe, eu sou canhoto. E eu aprendi, porque tem canhoto de todo jeito na música. Tem o canhoto que ele aprende a usar o instrumento normal, como um destro. Tem o canhoto que pega o instrumento de destro e vira ao contrário e faz tudo invertido, mas aí o instrumento dele é o mesmo do destro, só é invertido. E tem um vacilão como eu que foi inventar de querer usar o instrumento que já é fabricado ao contrário, para canhoto. Por que vacilão? Porque você entra numa loja, cada 1000 guitarras que tem, vai ter uma para o canhoto, você não tem opção de escolha, é aquela e acabou. Cada baiano, não é Lucão é baixista, ele sabe do que eu estou falando. Você entra, é aquele, acabou, você não tem opção, se é bom, se é ruim, se você gostou, é o único que tem para vender. Vantagem, quando a gente ia nas igrejas, e aí tinha vários ministérios de louvor, todo mundo ficava pegando um baixo do outro, uma guitarra um do outro, o meu ninguém pegava, ficava quietinho lá. Isso era uma vantagem, porque o músico não gosta que o outro pega no seu instrumento, não é verdade? Não gosta. Aí eu estou atrás, estou conversando com o Alex, com o pessoal que mexe com isso, falei, estou mandando embora, se eu souber de alguém que queira comprar, quanto? Não sei nem quanto, preço que falar, se eu souber de alguém que queira e tem necessidade, eu mando embora, mas para mim hoje não cumpre um propósito. Pastor, e se amanhã você voltar a tocar, se for de Deus que eu vá voltar a tocar amanhã, Deus vai providenciar novamente. Deus vai me dar novas condições de adquirir outros. Mas já faz 7 anos para mais que está lá parado. Lembra que eu não falei do violão, violão eu uso. Cumpre um propósito ainda, mas baixo, guitarra, que precisa ligar, pedaleira, não. Isso doeu um pouquinho, eu confesso. Mas eu preciso viver o que eu prego, então eu passei a semana inteira pensando nisso. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós estamos falando das portas. Não entendi, a pregação da semana passada está no Facebook? Pessoal da mídia, só dá um ok para mim, por gentileza, se está ou se não está. Está no Facebook a pregação de quinta-feira passada? Não está no Facebook? Então você perdeu. Não está em lugar nenhum, né? Porque o YouTube voltou no domingo, um outro recado. YouTube voltou, não é que voltou, foi criado um novo canal no domingo. Isso é para você falar, levanta a mão, quem já está inscrito no novo canal no YouTube. Olha, tem bastante mãos, nós não temos muita gente aqui e tem bastante mãos que não levantou, ajuda a gente. Ajuda a gente, se inscreve no novo canal no YouTube. Eu estava aqui meditando sobre isso, falei, hoje é a 6ª porta que nós vamos falar. Só que para o YouTube vai ser a primeira porta. E aí tem pregações que não ficaram registradas, não dá nem para baixar e colocar no YouTube. Uma outra feita, quando Deus preparar, nós vamos fazer novamente. Mas não vou voltar, fica tranquilo, não vou voltar da primeira. Só que a 6ª porta já, de 10 que tem no capítulo 3 de Neemias. Pastor, eu ouvi dizer que são 12 portas, são 12. Mas 2 não está no capítulo 3, 2 está lá no capítulo 12. No capítulo 3 nós temos 10 portas e dessa nós estamos na 6ª porta. Porta da fonte. Se você observar as coisas, a impressão que nos dá quando nós começamos a meditar na palavra de Deus é que vai acontecendo por um acaso e por coincidência as coisas vão se encaixando. Como assim, pastor? Primeira porta, vamos lá. Porta, alguém arrisca? Primeira porta que nós falamos aqui. Porta das ovelhas. Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas. Fala do sacrifício, nós nos entregarmos a Cristo, é o primeiro passo. Romanos 12 vai falar, apresentei-vos ao nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dali nós nos entregamos a Cristo e começamos a seguir.
e nos entregando a Cristo, qual que é a segunda porta que nós falamos? Foi várias portas que foi falado, até eu confundi. Segunda porta, porta dos peixes. Falando sobre evangelismo, evangelho, multiplicação, crescimento. Então eu me entrego a Cristo, e quando eu me entrego realmente a Cristo, eu não consigo ficar parado. Se eu consigo ser um crente parado, é sinal que eu não estou sendo um crente direito. Eu não me preocupo quando pessoas chegam aqui, que quer ler. A da semana passada, está no Face? Porta do Monturo? Olha lá, mídia, está no Face sim. Nem a mídia sabia. Está no Face, ela está fazendo joinha lá. Está no Face sim, semana passada. Por quê? Porque tem muita ligação com o que nós vamos falar hoje. Depois da porta dos peixes, agora você vai lendo aí, né? Você já abriu, você já viu a pergunta? Depois da porta dos peixes, qual que é? Porta velha. Porta velha. Eu não estou errando a sequência, não. Falando de memorial, história. Depois da porta velha, aí começam umas portas meio tenebrosas, que nós fomos para a porta do vale, Vale de Rinom. Lembra do vale onde os deuses que eram adorados nesse vale exigiam crianças? Um deus exigia criança esquartejada, o outro exigia criança queimada. Pasme você, nós tivemos rei de Israel por nome Manassés. Manassés não o filho de José, porque quem conhece a Bíblia vai associar mais ou menos, mas José teve um filho que chamava Manassés. Tá, não é esse Manassés, mas um rei por nome Manassés de Israel, que sacrificou seus filhos a Moloque. Pior rei da história de Israel. Mas ficou registrado que teve um rei que sacrificou seus filhos. Vale de Rinom, aonde tinha um fogo alimentado por pessoas mortas e lixo. E é um fogo que durava 24 horas, ele não se apagava de tanto lixo e desgraça que acontecia ali. Aí nós fomos a semana passada para a porta do Monturo. Já falei aqui hoje da porta do Monturo, é a porta do lixo, realmente. Tanto que ela também abria para o Vale de Rinom. Porta só de saída, de você pegar aquilo que é lixo. Porque o ser humano produz lixo. O ser humano produz lixo demais. Me veio à memória agora, mas como não veio de dia, eu não tenho os dados, mas eu lembro do Cortella, que é um filósofo, né, Mário Sérgio Cortella. Ele fez umas contas da quantidade que o ser humano, de quando nasce até quando morre, produz de lixo. Eu não me lembro os números aqui, mas eram muitas e muitas toneladas, assustador. Que a gente não para pensar nisso. E nós precisamos ir nos purificando, nos limpando e tirando de nós. O que nós precisamos entender, entrando agora na porta da fonte, é que de tempo em tempo nós precisamos tirar lixo da nossa vida. O problema não é o produzir lixo, ele é natural do ser humano, o problema é você não mandar ele embora. Por mais que você limpe a sua casa hoje, faça aquela faxina, não deixe nada de lixo hoje. Se você demorar uma semana para limpar a sua casa, você vai ver o tanto de lixo que foi produzido. E esse é o problema? Não, o problema é não pegar esse lixo e colocar na lixeira para o lixeiro levar. O problema não é o produzir, muitas vezes a gente se entende errado. Existe uma porta para mandar isso embora. E aí nós falamos de todas as áreas físicas, de ambientes, quantos lugares que você entra que o ambiente é carregado. Quantos lugares nós entramos e falamos, é espiritual, mas ficou tão forte o mundo espiritual que você olha e os seus olhos humanos conseguem ver o que está causando a situação. O quanto o ambiente é carregado. E aí nós vamos entrar na porta da fonte. Fonte fala de águas. Interessante que fonte fala de águas limpas.
Pastor, não entendi o porquê do passo a passo. Então, se você volta 2 portas antes, você vai ver a porta do vale. A porta do vale nos fala sobre desgraça, nos fala sobre problema, sobre podridão, de nós identificarmos, porque quantas vezes estamos caminhando com situações podres e paramos de nos incomodar com isso. Ali, quando nós identificamos a podridão da nossa vida, da nossa carne, do nosso eu, nós vamos para a porta do monturo e jogamos essa podridão toda fora. Aí, depois de jogar a podridão, é um processo de limpar. Depois de jogar toda essa podridão fora, é que você vai jogar água para limpar. Como assim? Existe um passo. Primeiro, identifica o problema. Seja sincero consigo mesmo. Seja sincero, ser sincero com nós. Não, eu sou fraco. Eu andei errado, as minhas atitudes estão erradas, as minhas atitudes estão totalmente depravadas e eu preciso assumir isso. Aonde ninguém vê, aonde ninguém observa, mas eu sei, porque eu estou lá e o Espírito Santo que não desistiu de mim ainda está me incomodando. Glória a Deus porque Ele está incomodando, porque mostra que Ele não desistiu, Ele não está indiferente. A partir do momento que eu olho aquilo e eu me desespero e falo, o que eu vou fazer agora? Passa pela porta do monturo e joga tudo fora. Não adianta jogar água antes de jogar o lixo fora. Por quê? Porque você já viu? Nós falamos aqui da semana passada, imagina aquelas casas que tem nos Estados Unidos, aí a Kelly ainda falou que tem aqui também. E a Kelly trabalha com essas coisas, né? Então ela tem acesso. Que é acumuladores compulsivos. Você entra, tem casa que não dá para você pisar no chão. Você tem que ir escalando as coisas para você ver, de acumuladores. Não adianta chegar numa casa dessa com uma mangueira e sair jogando água. Porque o lixo vai apodrecer e vai ficar pior. O primeiro passo é arranca tudo. Para depois a água vir e purificar. O problema da nossa vida é que muitas vezes nós estamos esperando a água do Espírito Santo, e nós vamos falar sobre essa água, sobre a fonte. Na verdade nós teremos 2 portas para falar isso, porque nós temos a porta das águas também, não é hoje é a porta da fonte. Mas muitas vezes nós estamos esperando Deus vir fazer o trabalho dele, de jogar água e limpar a sujeira, quando na verdade nem eu arranquei o lixo que está entulhando a minha caminhada. Está entendendo passo a passo? Não é à toa que Neemias foi dar a volta, porque quando você vai ver o muro, ele está fazendo uma caminhada no sentido anti-horário. Eu faço assim para vocês, parece horário, né? Então tem que virar certo. Ele está fazendo uma caminhada no sentido anti-horário. Quem está no grupo da igreja, umas 2, 3 semanas atrás, eu coloquei a foto do mapa, um desenho. Ele sai e tem toda uma caminhada certinha. Por quê? Porque identifica o problema, joga fora o problema, e agora sim, depois da atitude de jogar tudo fora o problema, vem a água, porque muitas vezes nós abandonamos o pecado, mas o diabo continua acusando a nossa mente. Muitas vezes nós abandonamos a podridão, mas o diabo vem e continua acusando-nos. E muitas vezes nós não sabemos como lidar, quando coloca a cabeça no travesseiro, e não é o pastor que está acusando porque o pastor nem sabe. Não é o pai que está acusando porque o pai nem sabe. Não é o cônjuge que está acusando porque ele nem sabe. E ali, mas existe alguém que sabe e vai acusar. E aí você fala, não, mas eu já abandonei. Eu já consegui parar. O Espírito Santo te trouxe a esse culto hoje para falar, tudo bem, mas agora precisa de água. A boa notícia é que a água está disponível. Há uma fonte de água, não é simplesmente água, é fonte. Não é simplesmente um laguinho, não é simplesmente um poço, não é simplesmente uma cisterna, é uma fonte de água. Fonte fala de água que corre. A porta da fonte do muro, engasgou aqui, do muro, ela dá de frente a uma fonte. Ela dá de frente aos arquedutos que o rei Ezequias traz para perto de Jerusalém. Eles vão até ela e nela há uma cisterna. Eu entrei no YouTube, eu te aconselho a entrar, o arqueólogo Rodrigo Silva
conhecidíssimo. Ele esteve lá e de lá ele faz uma matéria, 20 e poucos minutos, meia hora, mas ele está lá, explicando, aí eles mostram a rua, para chegar de lá no templo, eu viajo nessas coisas. Então depois procura, Porta da Fonte, e aí com o arqueólogo Rodrigo Silva. Você vai ver que ela está aproximadamente 500 metros do templo, não é logo de frente para o templo. Mas nós não estamos falando do templo, nós estamos falando do muro. Esse muro ele sai direto, a porta sai de frente para essa fonte. O objetivo? Simples. Os arquedutos chegavam até ela, mas para ter águas nas casas, iriam até ela para buscar essa água. Lembra que nós estamos falando do tempo da Bíblia, nós não estamos falando do ano 2025, onde você abre a torneira e tem água. Às vezes, nem sempre, mas deveria ter água quando se abre a torneira. Ora, porque nós estamos com questão aqui na igreja, olha, é bom orar, é bom falar com o nosso povo, né? A gente está com umas contas em processo no daqui da igreja. Como assim, pastor? Contas que veio o quê? R$1.000 quase de água. E sabe quando que veio alto? Nos meses que não tinha água. Não é nem para falar que a gente gastou, não tinha água para gastar. Veio o fiscal aqui, está lá ainda andando, o processo tem várias contas. E eu estou orando, porque quando você abre um processo, você não paga, você espera. Só que se o processo sair de um dia para o outro, todas aquelas contas, aí a gente vai lá. Mas a obra é de Deus, amém? Ora, nos ajude em oração, tá bom? Está em dia as contas que estão lá, só essas que estão em processo, que não se paga realmente, é normal, não é que está atrasado. É porque realmente nós contestamos a água. Volta para a pregação. Aí eu não lembro onde eu estava. De frente, arqueduto, Ezequias traz água, o povo vai e busca água. Então é diferente dos dias de hoje, que você abre e tem água na torneira. Não, eles tinham que buscar. Você vê várias vezes isso acontecendo na Bíblia, geralmente em Gênesis. Mas mais para frente nos evangelhos você vê Jesus conversando com uma mulher que saiu da cidade e foi buscar água. Quando você começa a observar, só você vai ver que tinha a hora certa que as mulheres saíam. Aquela saiu num outro horário para não encontrar as mulheres por causa da culpa que ela carregava, pelos seus pecados. Agora o que está acontecendo? Nós vamos trazer para nós, para que serve água? A água serve, primeiro processo, quando nós estamos imaginando a porta do monturo, andou todo o lixo embora, a primeira coisa que se faz com uma água, purifica. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza, porque a água ela é como a palavra do Senhor para nós, e ela nos purifica. Quem que está no telão hoje? É o Diogo. Ai Jesus, é o Diogo que está no telão hoje. Glória a Deus, me ajuda, Diogo. Quando nós vamos ver e falar sobre a água na nossa vida, nós entendemos, porque eu estou falando com pessoas, eu sei que a palavra de Deus ela não erra endereço, que carrega culpa, que carrega situações em que o diabo traz para te acusar, e o Senhor te fala essa noite, mergulha na palavra, porque ela te purifica. Mergulha na palavra, viaja na palavra, anda com a palavra, porque pela palavra você vai ser purificado. Coloca para mim aí, Diogo, Tito capítulo 3, verso 5, por gentileza. Entrar pela porta, restaurar a porta da fonte, é aceitar o processo de purificação que Deus tem para a nossa vida. Eles vêm falando, ensinando, e vai, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós. É tipo assim, não é porque eu sou bom, não é porque eu prego, não é porque eu evangelizo, não é porque eu dou oferta, não é mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. É aquilo, é o lavar do quê? Do pecador, tá podre, tá sujo, tá, mas o lavar regenerador do Espírito Santo. É por isso que estamos de pé. Passa para o outro, Efésios 5, 26, por gentileza, que eu já solto os versículos de uma. Efésios 5, 26, ele vem ensinando, mas eu quero pegar apenas os versículos pontuais, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela, é por isso que a palavra incomoda muita gente, porque muitos percebem que está sujo, mas o processo de purificação às vezes é dolorido.
A água vem para mostrar que as coisas não estão tão limpas quanto parece. Eu lavo essa igreja todas as quartas-feiras, às vezes na quinta, eu sempre falo, mas dessa semana nós viemos à quarta-feira. Semana passada eu estava com o Rosimar aqui e o Gabriel. Acabou a oração, o Rosimar ficou aqui com a gente, o Gabriel veio ajudar a limpar, e nós estamos jogando água lá no fundo. E lá no fundo há uma queda, então você joga água lá no fundo, a água cai aqui. Parece que a igreja está limpa, Jim. Parece que está perfeito, está tudo certinho, uma coisinha ou outra, você joga água lá para o fundo. O Dri já lavou muito a igreja. Na hora que a água chega aqui na frente, pensa numa água marrom. Pensa numa água preta. Sabe por quê? Porque às vezes nós, aos nossos olhos, olhamos e falamos, tá bom. Essa é a caminhada nossa com Deus. Muitas vezes aos nossos próprios critérios, não, tá bom. Eu já faço. Eu já estou ativo. Eu já abandonei a maior parte dos pecados. Estou melhor do que ontem. Glória a Deus por isso, porque é um processo de santificação. Mas isso não pode causar em nós uma conformidade ao ponto de olhar e falar, está perfeito. Não, porque quando nós temos acesso à água, a água mostra que aquilo que para nós estava limpo, tinha muita sujeira encrostada ali que não parecia. Mas a água é capaz de tirar. A água é capaz de limpar. Coloca para mim João capítulo 15, verso de número 3. João capítulo de número 15, verso de número 3. Nós vamos ver que João 15:3, vocês já estão limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Eu já enjoei de tanto que eu estou usando o Salmo 1 como exemplo. Todas as pregações, tudo está vindo. Eu estou falando que eu preciso escrever um livro, eu estou demorando, daqui a pouco sai o negócio. Mas vem falando, Salmo. O prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como ribeiros de águas. Ribeiros de águas. Ribeiros que correm as águas. É isso, porque a gente lê sempre, parece que é ler a Bíblia, acabou, não. É deixar a Bíblia nos purificar. É parar de fazer aquilo que a Bíblia fala que não é para fazer. É fazer o que a Bíblia fala que é para fazer. Esse é ter contato com a água. Mas sabe por que o processo é difícil? Porque sempre que a Bíblia vai falar de ausência de Deus, ela fala de terra seca. Você já parou para pensar nisso? Sempre que a Bíblia vai falar, não, olha, Deus está longe. Deus, cadê você? Eu estou me sentindo seco. Coloca para mim Salmo 63, verso 1. Salmo 63, verso 1, você vai ver o salmista. Não me recordo se o 63 é Davi que escreveu, mas você vai ver o salmista falando, e ele usa a analogia de como uma terra seca. Salmos 63, verso 1. Isso, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como a terra, exausta e sem água. Já coloca o Salmo 143, verso 6. Hoje vai trabalhar, filho. Veio aqui achando que ia ser tranquilo, já vai trabalhar. Salmo 143, verso de número 6. A Ti levanto as mãos, a minha alma anseia por Ti, como terra sedenta. O problema não é a gente se sentir seco. O problema é o que nós fazemos quando nos sentimos seco. Entenda, porque o diabo gosta de jogar muita coisa na nossa cabeça. O problema, lembra da porta do monturo? Não é ter lixo. O problema é o que eu faço com o lixo. Eu guardo ou eu mando embora. O problema é não é um dia que eu estou me sentindo seco. O problema é o que eu faço com esse dia que eu estou me sentindo seco. O salmista ele fala, eu estou precisando do Senhor, Deus. A minha alma anseia de Ti, anseia por Ti, assim como a terra seca anseia por águas. Lembra a palavra da corça? Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de Ti. A nossa vida é viver uma autoanálise e falar, Deus, tem dias que eu estou voando, tem dias que eu estou animado, mas tem dias que eu estou me sentindo sujo, tem dias que eu estou me sentindo cansado, tem dias que eu estou me sentindo seco, mas Deus, eu preciso de água. Quando nós falamos com Deus que nós estamos precisando de água, nós vamos entender que nós estamos precisando de Deus na nossa vida.
Coloca Isaías, capítulo 41, verso 17 e 18. Vamos sair do Salmo um pouco, vamos para Isaías. Para você ver a associação da terra seca com a necessidade de Deus. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. O Deus de Israel, não os abandonarei. Coloca o 18 para mim. Abrirei rios no alto dos montes, e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais. Nós precisamos estar com acesso à água que vem de Deus. Não tem como nós fugirmos disso. Reparar a porta da fonte é tirar do seu caminho tudo aquilo que te impede de ter acesso a Deus. Reparar a porta da fonte. Se você esquecer todos os versículos, porque eu sei que isso é difícil esquecer, eu anotei porque eu fui estudando. Se eu não tivesse anotado e para ler aqui, eu também não lembraria agora. Então, se você esquecer dos versículos, das concordâncias, dos cruzamentos bíblicos, lembra disso. Reparar a porta da fonte é arrumar o acesso para eu acessar Deus. É tirar todo o impedimento que tem. Porque imagina como que estavam as portas naquele tempo. O que acontece com uma porta? Porque vamos ser sinceros. Nós precisamos entender que cada porta poderia estar de um jeito. Como assim? Se uma porta de uma casa abandonada é arrebentada, fica-se um buraco, e qualquer um entra e sai. Se acontece alguma coisa e a porta da igreja é estourada, e nós só vamos conseguir arrumar amanhã no horário comercial, conseguir um profissional, essa porta não vai ficar aberta até amanhã. Ou eu vou ter que dormir aqui, para ninguém entrar, ou a gente vai fazer alguma gambiarra que lacre essa porta, para que ninguém entre até amanhã. Concorda comigo? Não necessariamente fica um buraco aberto, quando a porta é destruída. A única coisa que é mudada é o acesso. Nós estamos falando de 10 portas, 12 no total, mas no capítulo 3 nós estamos falando de 10 portas. Tinha outras portas de acesso. Lembra no capítulo 2, quando Neemias foi inspecionar? Ele saiu, andou por uma porta, olhou outra, tentou entrar por uma e não conseguiu, porque não tinha acesso para o animal dele passar. Então não estava só o buraco. Ele volta pela mesma porta que ele saiu. Não estou entendendo nada, pastor. O que o diabo quer fazer com a nossa vida é assim, ó. Eu estou com fome, eu estou com sede. E lá do outro lado da porta tem um ribeiro. Tem fontes de água. O que o diabo quer fazer não é liberar o acesso e você passa e volta a hora que você bem entende. Porque senão seria perca para o diabo. O que o diabo quer fazer é bloquear o acesso. Para eu acessar a fonte, eu preciso agora dar volta, passar por outra porta muito longe. Até lá eu já morri de sede. Até lá eu já desisti de beber água limpa. Eu já bebi a água que me deram. E aí a água que me deram talvez não é uma água confiável. Talvez não é uma água de fonte que vem de água limpa. A sujeira que eu precisava pegar água para lavar, eu já não consigo mais limpar. O que o diabo quer fazer é que nós não nos atentemos às portas de acesso à água da fonte, para que nós desistamos de pegar a água da fonte. E aí assim continua com a vida suja, continua com sede, continua cada vez mais fraco. Hoje é noite de nós pararmos e fazer uma autoanálise. O que está atrapalhando a minha vida de chegar até a fonte? Tem uma porta, como que está essa porta? Tem um acesso, como que está esse acesso? Porque o diabo é especialista de, eu quero chegar até ali a porta onde está o Genísio, colocar 1000 distrações no caminho, e um caminho que demoraria 3, 4 segundos, corre risco de eu morrer, e nunca ter conseguido chegar lá. Consertar a porta da fonte é tirar todo o impedimento que você tem para chegar até Deus. E aí eu te pergunto, e aí examine-se, pois, o homem a si mesmo. Qual é?
É cobiças da carne? Ganância por dinheiro? Por poder? Por status? Temperamentos que eu não consigo controlar? Preguiça? Procrastinação? Cada um tem o seu ponto. E eu não estou falando isso para julgar ninguém, cada um tem o seu e eu me incluo nisso. Que todos os dias eu preciso olhar e falar, Deus tem misericórdia. Tem dia que eu vou orar e eu começo pedindo perdão, eu falei, Deus, eu estou aqui, mas eu não queria estar, Deus. Eu sei que eu preciso, mas eu também querer estar aqui. Porta da fonte. Existe um rio. Existe um acesso. O que o diabo faz é querer nos atrapalhar de chegar nesse acesso. Nós vamos ver a história. E nessa porta da fonte dava acesso. Isso é historicamente falando. Há uma passagem que Jesus realiza uma cura lá no Novo Testamento. Jesus realiza 2 curas, falando em tanques. Uma é no tanque de Betesda, onde um paralítico está lá. Mas não é desse que eu estou falando, porque o tanque de Betesda fala de água parada. Água parada é perigoso, dá dengue. Olha para quem está do seu lado e fala, água parada dá dengue. Como assim, pastor? De tempo em tempo precisava descer um anjo para agitar as águas. O que significa? A água ficava parada de tempo em tempo. Enquanto esse anjo misterioso não aparece para agitar a água, vai que já deu muita doença. Vai que já aconteceu muita coisa. Tá, mas a outra porta, está lá em João, onde que está? João capítulo 9. Fala do tanque de Siloé. Esse tanque de Siloé, essa é a passagem que o Rodrigo Silva está lá na história, ele está no tanque de Siloé, passa pela rua que chega até o templo. Tanque de Siloé, ele era alimentado pelas águas da cisterna que o rei Ezequias trouxe até Jerusalém. Jesus está passando no templo, na entrada do templo tem um homem cego, em João capítulo 9, você vai ver do verso 1 ao 12, isso aí não precisa colocar não, porque é 12 versículos, se você quiser anotar, você anota para você ler depois. Mas Jesus está passando, e aí tem um cego que vai até Jesus, e Jesus alcança esse cego. Ele alcança o cego e fala com o cego quer ser curado, e o que acontece? O cego, historicamente falando, você entende que ele era cego, mas que ele não tinha o globo ocular. Jesus o que faz? Gospe no chão, faz um lodo, pega o lodo, joga no olho do cego. Sabe o que é interessante? Jesus joga o lodo no olho do cego, e não fala, está curado. A Bíblia não fala que o cego passou a enxergar na hora que Jesus jogou o barro no olho dele. A Bíblia não fala nada. A Bíblia fala que Jesus faz o lodo, joga no olho do cego e fala para o cego, vai se lavar no tanque de Siloé. O cego continua cego indo para o tanque. Ele teve acesso a Jesus. Jesus fez aquilo que nós hoje, no modernismo, fala, é um ato profético. Vamos fazer um ato profético desse? Chega diante de mim e fala, qual que é a sua doença? Eu vou cuspir no chão, fazer um barro e jogar na sua doença. O que você acha? Boa ideia? Eu aprendi com Jesus. Ele fala para o cego, vai se lavar no tanque de Siloé. Sabe o que é interessante aqui? Quando você entende que ele não tem um globo ocular, o que Jesus fez? Pegou barro e jogou no olho dele. Você logo vai entender. Porque da onde o homem é feito? Do barro, do pó. Então Jesus, vamos dizer assim, numa forma bem simples, não vai me falar que eu estou pregando heresia, por favor. Mas de uma forma bem simples, o que Jesus está falando? Ó, nasceu faltando um pedacinho, completa esse pedacinho. Coloca o barro no olho dele. Ele vai se lavar. O fato dele ir se lavar libera ele acesso ao templo. Libera ele caminhar, entrar e sair, porque na época havia uma briga lá da época de Davi, que coxos, paralíticos e cegos não poderiam acessar. É por isso que Jesus, ele curou o paralítico no tanque de Betesda e agora está curando um cego, ele está liberando o acesso. Quando ele chega, o cego no tanque de Siloé e se lava, a sujeira cai, o milagre está realizado. Pera pastor, mas o que Jesus fez?
Jesus sujou o cara. Não, Jesus, o ato de Jesus cuspir liberou acesso para ele chegar onde ele precisava chegar e receber o milagre que ele precisava receber. Na hora que ele se lava no tanque de Siloé, que dá de frente à porta da fonte, ele recebe o milagre. Ele recebe aquilo que ele tanto queria. Então, quantos de nós estamos precisando de um milagre? O Senhor está falando para você essa noite. Passa pela porta da fonte. Vai até a fonte. Se relacione com a fonte. Tudo aquilo que você não consegue se purificar, ela vai te ajudar a limpar. Teu papel, joga todo o lixo fora, mas lavar e tirar a sujeira é a água que tem na fonte. Aquilo que você não consegue vencer, que você já está orando, lutando por um milagre, você não consegue vencer, se relacione com a fonte, passa pela fonte, beba dessa água, se alimente dessa água, se limpe dessa água, e o Senhor completará a obra dele na sua vida. Sabe o que é interessante? Restaurar a porta da fonte fala sobre ter acesso a Jesus. E eu encerro aqui. Como assim? Tem um monte de referência, mas eu não vou me estender. Mas quando nós vamos ler João, capítulo 7, eu já preguei sobre isso quando nós estávamos na série sobre João. Dentre as 3 festas principais de Israel, uma delas era do tabernáculo. Tem a festa da Páscoa, que o Rafão pregou aqui com uma excelência esses dias. Do Pentecostes. E uma delas principal. 7 festas havia anuais, mas 3 principais. Uma delas era a festa dos tabernáculos. Jesus, em uma dessas festas dos tabernáculos, ele já estava começando a ser perseguido. Ele já estava começando a incomodar. E já tinha gente querendo pegar ele. Para prender, para interrogar. Os irmãos de Jesus falam para Jesus: olha, vai. Não tem um lugar melhor para você manifestar a glória de Deus aí, do que numa festa onde todo o povo de fora se reúne em Jerusalém? Vai ter uma galera. Mas os irmãos, e a própria Bíblia detalha isso, os irmãos faziam isso para quê? Jesus fosse, mas na intenção dele ir e ser preso. Porque sabia que os homens estavam querendo prender Jesus. O que é interessante é que Jesus ele vai disfarçado. Eu acho lindo isso. Porque Jesus não tem necessidade nenhuma de se disfarçar. Quando a gente vai falar sobre Deus, Deus não precisa se esconder. Deus não precisa disfarçar, Ele não precisa que ninguém, esconder de alguém que Ele está na situação, mas mesmo assim, Ele decide ir e fazer. Ele vai disfarçado, e você vai lendo no Evangelho de João capítulo 7, você vai vendo as passagens acontecendo, e você vai ver que Ele ouvia as pessoas falando dele. Ele ouve as pessoas falando dele, o que está acontecendo? Estão falando de mim, mas ele está lá escondido. Então se ele está lá camuflado, tem gente falando mal dele do lado dele. Cadê aquele Jesus que ia vir? Eu acho que ele não veio não. Cadê aquele Jesus? Eu estou procurando ele. E a festa dos tabernáculos dentro do seu ritual é o que? Ela dura 7 dias. Talvez conhecida como a festa das cabanas por você. Eles vinham de fora, armavam suas tendas, suas cabanas em Jerusalém. 7 dias de rituais, uma vez por dia o ritual. No último dia, 7 vezes o mesmo ritual. E os rituais, o que era? Você precisa entender isso para eu fechar essa palavra. Qual que era o ritual? Há no final um sacrifício sendo realizado no templo. O tanque de Siloé ficava aproximadamente 500 metros do templo. O povo descia em passeata ao tanque de Siloé, enchia seus baldes de água e subia ao templo e jogava essas águas no altar, nas bases do altar, em volta do altar, e jogava essa água. Isso era feito uma vez por dia, durante 7 dias. No último dia, que era o dia da festa, o principal dia da festa, esse mesmo ritual era feito 7 vezes. Acontece que está lá o povo passando, e sabe o que é legal? Estudando história, eu amo história bíblica, meu irmão, eu amo, eu te aconselho, estuda.
você vai ver que eles subiam cantando hinos. E tem os hinos na Bíblia, passagem, trechos dos hinos que eles subiam cantando, porque a Bíblia explica a Bíblia. Tem os trechos dos hinos que eles estão subindo cantando, porque você vai ver que os louvores da Bíblia são baseados na própria Bíblia. Elas são escritas em época diferente. São 1600 anos de distância do começo da escritura até fechar os... Pastor, não sabia disso. Vem na EBD que nós estamos estudando sobre isso na EBD. É 1600 anos, culturas, povo diferente, localização diferente. Eles estão subindo cantando. Jesus está no templo disfarçado. Parece que não está, mas está. Deus está falando com gente aqui. Que no seu momento particular, Deus fala: Deus, cadê você? Não estou te vendo. Cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? Parece que não está, mas está. Muitas vezes, guarda essa palavra, muitas vezes Deus é discreto. Às vezes a gente espera Ele vir com terremoto, com fogo, com tudo, e Ele vem numa brisa suave. Quando tem um terremoto, fogo, não é Ele? Pode ser. A grande questão é que geralmente Ele quebra as nossas expectativas de como nós estamos esperando que Ele chegue. Esse é o ponto. Jesus está no templo, e os homens estão subindo cantando. E ali um dos versos que eles estão cantando, coloca para mim, Diogo, Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 13. Apenas o verso 1. Zacarias, capítulo 13, verso 1. Eles sobem cantando e está falando: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Lembra que eu falei para você circular na hora que nós estávamos lendo? Para você associar que a porta da fonte dava de frente para a casa de Davi, para a cidade de Davi. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os moradores de Jerusalém. A fonte estará aberta para quê? Para remover o pecado e a impureza. Então eles estão subindo, cantando, falando: um dia vai estar aberta a fonte de frente à casa de Davi. Para quê? Para que a água que sai daquela fonte purifique da impureza. Outro hino que eles subiam cantando, coloca para mim, Isaías capítulo 55, verso 1. Isaías 55, verso 1. Eles estão subindo cantando com água nas mãos, para jogar no templo. E eles estão subindo cantando e falando: todos vocês que tenham sede. A primeira água é para purificação, a segunda água para matar a sede. Todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Jesus está olhando tudo isso. Agora coloca João para mim, fazendo favor, capítulo de número 7. Jesus está vendo o povo subindo cantando, levando água para a festa do tabernáculo, falando: está precisando de purificar. Então um dia vai jorrar água da cidade de Davi, da casa de Davi, que vai purificar do pecado. Aí o outro está cantando: você que tem sede, vem até mim, vai ter água para você. Jesus está no templo, está observando todo o ritual e está quieto. Quando de repente Jesus fala: não dá para ficar quieto, eu preciso me manifestar, eu preciso falar que Ele está aqui. Sabe o que é lindo? O povo estava adorando a Ele sem nem perceber. O povo não estava rebelde, o povo estava honrando sem nem perceber, mas Ele estava presente. É por isso que quando parece que Ele não está, não muda seu pensamento não. Quando parece que Ele não está respondendo, não muda a sua forma de agir não. Continua firme no propósito, continua adorando, continua exaltando. Porque quando chega no verso 27, verso 27 do capítulo 7 de João, Ele vem falando. Ixi, quer ver que eu marquei errado? Não, perdão gente, João 15 verso 3. Eu já coloquei o 15, 3? Agora eu me perdi. Joga o João 7, 27 mesmo. Mas nós sabemos de onde vem este homem. Quando porém vier o Cristo. Não é esse verso. Gente, o principal. Eu não acredito que eu não anotei o principal.
Eu vou lá. Se coloque em pé. Você acha que eu não vou achar isso? João 7,37. Lembrei. Teve um dia que eu não lembrei, os irmãos precisam me socorrer. João 7. Lembrei não, está anotado aqui, né? 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se lembra de toda a história que eu contei dele subindo cantando, e Jesus lá quieto. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pastor, o que é isso? A restaurar a porta da fonte. Tira tudo aquilo que te atrapalha de chegar até Jesus. Pastor, eu estou me sentindo fraco. Está se sentindo fraco porque está sem água, está precisando beber água para se levantar. Vai até Jesus que tem água limpa jorrando. Pastor, eu pequei, mas mesmo eu vencendo o pecado eu não me sinto puro. Vai até Jesus porque tem água purificadora para a sua vida. Tem água. Restaura a porta da fonte. Porta da fonte tem que estar intacta. O diabo quer lacrar a porta da fonte, porque coloca até da volta, dá tanta distração que eu nem vou para a fonte. E a gente aprende a andar sem ter acesso à fonte. A gente aprende a andar sem ter acesso, a gente aprende a se virar. Mas quando nós vamos ver, nós estamos mortos. E Deus está falando hoje, no último dia, o grande dia da festa. Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38 ele completa e diz: quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Canta um pedacinho, só para... Pode ser.